Vamos abrir em João 8,44. Você que tem sua Bíblia. Glória a Deus. Deus é bom, é maravilhoso. Vamos ver o que diz ali. João 8,44 diz assim: vós tendes, isso aqui era Jesus falando para os fariseus e aquelas pessoas que se levantam para experimentar Jesus de uma maneira desonrosa e com descrédito. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Amém? Veja que a mentira, muitos acham que a mentira é apaziguadora. Eu não vou contar a verdade, porque se eu contar a verdade, aí já era. Então, eu vou ter que mentir para dar uma remediada na situação. E isso é um grande engano. Aqui a Bíblia mostra que a mentira é filha do diabo. É uma criação do diabo, ele é mentiroso. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é mentir. Por isso que não dá para acreditar em qualquer conversa. Por isso que quando uma pessoa lhe conta uma coisa que você, olha, ela lhe faz acreditar. Lhe dá certeza, não, você não deve acreditar. Mas a pessoa não mente, mas o diabo pode estar por trás disso. Porque há mentiras que parecem verdade. E há verdades que as pessoas não dão crédito, pensando que é mentira. O diabo consegue fazer isso. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque olha assim, o Senhor Jesus está falando com os fariseus. Fariseus eram religiosos, eles não eram pouca coisa, eles eram, digamos assim, a nata, os melhores da religião. Eles eram os melhores da religião, eles eram os líderes, eles eram os cabeça. O que a gente espera dos cabeça? Espera que eles sejam de honra, que eles sejam o que dizem ser, que eles honrem a posição deles. E Jesus veio. E por que Jesus veio? E os que confrontaram Jesus foram eles. E Jesus os confrontou. Por que deu um confronto de Jesus com eles? Porque eles só tinham a casca. Porque eles só tinham aparência. Porque eles eram políticos religiosos, sabe? Que representavam bem na frente das pessoas. E tinham costumes e tradições que diante do povo eles ensinavam e eles faziam. Mas eles estavam tão longe de Deus, que eles não reconheceram diante deles Jesus. Não reconheceram quem era Jesus. Não conseguiam ver Jesus nas Escrituras. Não conseguiam discernir Jesus nas Escrituras. Aonde as Escrituras falam de Jesus, eles não conseguiam entender isso. Eles estavam tão longe espiritualmente, mas fisicamente eles tinham uma perfeição nas suas vestes, na sociedade em que eles viviam, politicamente nos relacionamentos. E aí Jesus confronta eles, e eles ficam com tanta raiva de Jesus, que eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Sabe quando você diz a verdade para uma pessoa, ela quer te matar? É isso que aconteceu. Jesus disse a verdade para eles, e eles queriam matar Jesus. Em vez de dizer assim, perdão, é verdade, nós estamos vestidos assim, mas nós não somos tudo isso. O Senhor é a verdade, o que o Senhor está falando é verdade. Se eles reconhecessem pelo menos, mas não, eles ficaram no pedestal e disseram não, vamos desmascarar Jesus. Experimentaram Jesus de todo jeito, nunca conseguiram pegar Jesus numa palavra, porque Jesus é a própria palavra. Amém, irmãos? Porque Ele é Deus. E aí nessa discussão Jesus diz para eles: vós tendes por pai o diabo.
vocês dizem que o pai de vocês é Deus, mas não é Deus. O pai de vocês é o diabo. Já pensou? O próprio Deus falando, o pai de vocês é o diabo. E eles eram representantes de Deus, religiosamente falando. Religiosamente, pelos títulos que eles tinham. Mas Jesus enfrenta eles e diz: vocês tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então matar, roubar, destruir, é obra de quem? Do diabo. Jesus disse lá em João 10:10, o diabo não vem, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus veio para isso, para dar uma vida e uma vida com abundância. Mas aqui ele começa a desmascarar e dizer como que o diabo é. O diabo, ele foi homicida desde o princípio. O diabo é um homicida. E ele não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Você pode ver que o mundo acredita no diabo, já está acreditando no diabo. Porque o mundo gosta da mentira. Gosta da mentira. E hoje, você vê os movimentos luciferianos, os movimentos satânicos, acreditando no diabo. E Jesus disse: vocês têm ele por pai. Ele é o pai de vocês. Mas saibam que ele é homicida. Saiba que ele veio para roubar, matar e destruir. Saiba, diz Jesus, que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então é a conversa dele, é a fala dele, é a vida do diabo. A vida do diabo é mentira. A vida do diabo é mentir. A vida do inimigo é isso. Amém, irmãos? Do nosso inimigo. Então nós não podemos ter nada dele. Porque se a gente tiver uma coisa dele, ele tem uma entrada na nossa vida, ele tem uma porta na nossa casa. Então a mentira e o engano é dele. Ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Aí o próprio Deus dá ao diabo alguma coisa que ele cria, alguma coisa que você sabe que para Deus é impossível. O que é impossível para Deus? Mentir. Para o diabo não, ele é a mentira. Deus é a verdade, ele é a mentira. Deus é a luz e ele é as trevas. Se enxerga mais no escuro ou se enxerga mais na luz? Lógico que é na luz. E quando se acende a luz, as trevas, a escuridão sai. Nós somos a luz hoje no mundo. Por isso nós temos que procurar agradar a Deus e servir a Deus com todo o nosso coração. E saber que o pecado original, ele se originou no céu, em Lúcifer, em Satanás. E nós vimos aqui na terça-feira passada e completamos hoje, para entrar na segunda pergunta. Então, a segunda pergunta é: de onde vêm os maus pensamentos? De onde vêm os maus pensamentos? De onde saem os maus pensamentos? Vem do nada? O diabo sopra? Pode também soprar. Um pensamento, o diabo também pode soprar uma palavra, pode soprar. Mas a Bíblia fala do coração do homem. E aqui diz assim, vamos abrir lá em Marcos 7, 20 e 23. Onde o coração do homem, nesse sentido, é a sua mente, o seu pensamento. É do coração que vem os maus pensamentos. Marcos 7, 20 e 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, e
todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Que perigoso que é o coração. Pense no coração. Pense nos pensamentos. Você já não se pegou assim pensando em coisas que você não estava pensando, mas de repente aquilo veio na sua cabeça? Coisas que a gente não pensa. A gente chega a pensar assim, mas o que é isso? Se eu não estou pensando, nem sei o que é. Tem coisas que a gente nem sabe quando vem os pensamentos muito louco, muito estranho. Então quer dizer que a gente tem que ver o que pensa. Até os pensamentos a gente tem que selecionar. Porque os pensamentos às vezes vêm. Especialmente, por exemplo, se você acorda de madrugada e você não consegue dormir. Tem uns pensamentos que você não está nem pensando. Aí você não acordou porque você tem problema. Não está concentrado no problema, que também é um pecado ficar concentrado no problema. Mas é outro tipo de pensamentos. Porque parece até loucura nesse sentido. E a Bíblia fala o quê? Que do coração também procede a loucura. Então quer dizer que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Amém? Olha só. O que sai do homem é que contamina o homem. O que contamina a gente? É o que nós comemos? O que nós bebemos? Não. É o que sai de dentro de nós. É o que sai do interior. Então, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Se sai maus também sai bons. Mas aqui está falando uma lista de maus pensamentos. Só que é uma lista de quê? Maus pensamentos, maus. Então isso aqui são pensamentos maus. E aí começa no primeiro pensamento, os adultérios. E aí não precisa explicar o que é adultério, o que todo mundo já sabe. Mas são pensamentos que podem começar onde? No pensamento que sai do coração. Depois as fornicações, também todo mundo já sabe, que é semelhante, porém diferente, porque está falando de pessoas solteiras, que têm relações sexuais antes do casamento. Então, isso chama-se fornicação, e isso é pecado, embora o mundo está cheio dessa coisa, que agora é normal. Mas, biblicamente, é um pensamento errado, e sobe de dentro. Então, se sobe de dentro aquele pensamento que não é errado, que dá para fazer, isso tudo é o coração que está sendo o quê? Ele está se corrompendo, ele está querendo corromper você com os seus pensamentos. Os pensamentos sobem de dentro.